Quando você lê pela primeira vez manchetes sensacionalistas como a tribo mais estranha do mundo, você provavelmente imagina ilhas perdidas, costumes impossíveis ou rituais que parecem saídos de um filme de ficção científica. Mas no caso dos chamados homens-hiena, a estranheza está muito mais próxima da realidade cotidiana. São pessoas que convivem com hienas, as treinam, desfilam com elas pelas ruas urbanas e as usam como parte de seu cartão de visita. Às vezes artístico, às vezes comercial, em cidades da África Ocidental e Oriental. Por trás desse fenômeno, encontram-se histórias de sobrevivência urbana, crenças ancestrais, comércio de imagens, folclore e uma relação milenar entre humanos e carnívoros. Hoje, vamos analisar um fenômeno que parece saído da ficção, mas é completamente real: o chamado homens-hiena. Mais do que uma curiosidade exótica, elas são um reflexo de como tradição, economia e sobrevivência se cruzam em contextos urbanos africanos. Se você gosta de análises que vão além do título, inscreva-se no canal, ativar o sino e junte-se a mim nesta jornada. Vamos começar! Em muitos aspectos, não existe uma tribo de hienas no sentido antropológico clássico. O que a mídia agrupa sob esse rótulo refere-se a grupos específicos e práticas concretas. Por exemplo, os Gadawankura, na Nigéria, literalmente aqueles que carregam hienas em Hausa, um grupo de homens itinerantes que criam, exibem e se apresentam com hienas em espaços públicos, frequentemente ao lado de macacos, cobras e outros animais. Simultaneamente, na cidade de Harar, na Etiópia, existe uma tradição distinta de alimentar e conviver com hienas, onde humanos e hienas são vistos quase como vizinhos, não exatamente como artistas, mas definitivamente parte de uma cultura distinta. Em ambos os casos, gera-se uma paisagem de fascínio que desafia as fronteiras usuais entre selvagem e urbano, entre humano e animal. Na Nigéria, os Gadawankura tornaram-se mais visíveis por meio de retratos fotográficos e relatos que documentavam sua presença em ruas e mercados, acompanhados por hienas acorrentadas, cobras enroladas no pescoço e macacos domesticados. Essas imagens foram interpretadas de diversas maneiras, retratando-os como artistas populares para alguns, criminosos para outros e figuras marginais para outros. Segundo o fotógrafo sul-africano Pieter Hugo, esses homens são uma tradição transmitida de geração em geração. Uma espécie de trupe itinerante que utiliza animais selvagens para atrair público, vender medicamentos tradicionais e sobreviver em um contexto urbano de informalidade e exclusão. O que exatamente esses homens fazem? E por que hienas? Primeiro, eles realizam exibições em mercados, praças ou ruas movimentadas. A presença da hiena, um animal imponente e perigoso para muitos, desperta a curiosidade. O público se reúne, tira fotos, paga para ver a cena e observa o tratador com seu animal, às vezes recebendo uma demonstração de obediência do carnívoro. Então, após atrair a atenção, esses mesmos tratadores oferecem remédios tradicionais, amuletos, poções e invocações, tudo dentro dos circuitos informais de mercado local. Alguns deles afirmam que seu conhecimento sobre animais vem de uma tradição de tratamento ou de bruxaria herdada. Outros veem isso simplesmente como uma forma de ganhar a vida nas margens da cidade. Em Harar, a dinâmica é diferente e talvez mais próxima da coexistência do que do puro espetáculo. Nesta cidade, murada da Etiópia, patrimônio mundial da Unesco, hienas malhadas, hiena manchada, vem aos arredores da cidade todas as noites para se alimentar. Alguns alimentadores as acolhem, oferecem-lhes carne, conversam com elas e até mesmo as alimentam na mão. Essa prática, que começou a ser institucionalizada na década de 1960, faz parte de uma tradição simbólica e turística. Diz-se que, durante um período de fome, os moradores fizeram um pacto com as hienas para impedi-las de atacar o gado. E, desde então, a alimentação se consolidou como um ato de coexistência. Assim, as hienas não são apenas necrófagas a serem evitadas, mas companheiras míticas que participam da paisagem urbana noturna da cidade. Esse costume gerou mitos, rituais e uma relação simbólica entre humanos e animais. Para entender melhor o fascínio, precisamos analisar o próprio animal.
A hiena, que pertence à família Hyaenidae, é um animal incompreendido por muitos. Não é simplesmente um cão feroz, nem um necrófago desajeitado. Algumas de suas características explicam por que ela tem sido alvo de tantos mitos, visto que suas espécies malhadas, por exemplo, possuem sociedades matriarcais fortes, vocalizações complexas, incluindo aquele riso que muitos interpretam como sinal de agressão ou zombaria, e uma mandíbula extremamente poderosa, capaz de esmagar ossos. Quando uma pessoa se associa a uma hiena, ela já está brincando com um símbolo de poder, perigo e alteridade, o que é difícil de entender. Mas no final, são essas características que ajudam a explicar por que alguns humanos se sentem capazes de domar ou controlar hienas, e por que outros as temem ou reverenciam. Por outro lado, é importante compreender que a geografia desempenha um papel decisivo. Na Nigéria, uma das economias mais complexas da África, a lógica urbana e periurbana oferece espaços para atividades informais. Grandes megalópolis como Lagos ou a capital, Abuja, cinturões de assentamentos onde marginalização, trabalho informal e performance de rua se entrelaçam. Os Gadawankura circulam por mercados, ruas e áreas de trânsito, exibindo suas habilidades e seus animais. Em Harar, a cidade está localizada em um ambiente semidesértico, com uma muralha antiga, vielas estreitas e a presença de hienas que se fundem com a vida urbana ao entardecer, gerando uma atmosfera que parece suspensa entre a cidade e o deserto. Ambos os cenários compartilham o fato de que os humanos aprenderam a coexistir, ou pelo menos a tolerar, a presença de um carnívoro que em muitos outros lugares seria expulso ou temido. Em relação à língua, costumes e rituais, também há nuances. Na Nigéria, os Gadawankura são frequentemente associados à língua Hausa, uma das principais línguas do norte do país, e às vezes ao Fulfulde ou outras línguas da região. Seu nomadismo urbano os leva a falar várias línguas ou crioulos locais. Sua rotina utiliza uma mistura de espetáculo, medicina tradicional, crenças populares e economia de mercado. Algumas práticas envolvem os filhos da família, que crescem desde muito jovens, alimentando hienas para domesticá-las, eliminar seu medo e estabelecer uma relação de obediência. Em Harar, tanto o Harari quanto o Amárico estão presentes, e o costume de alimentar hienas ao anoitecer tornou-se parte da paisagem turística e simbólica da cidade. Segundo a tradição local, durante o dia de Ashura, um mingau, um tipo de mingau, é preparado para as hienas, cujos hábitos alimentares são interpretados como um presságio de prosperidade ou fome para a cidade. Impressionante, não é? Essa relação entre humanos e hienas não é apenas uma curiosidade ou um espetáculo. É também uma história sobre como as pessoas sobrevivem, se adaptam e dão sentido às coisas em meio às dificuldades. Se você está gostando desta análise e quer que continuemos explorando histórias que rompam com o que acreditamos ser normal, deixe seu like agora mesmo. Inscrever separa o canal, ative o sozinho e acompanhe-me até o final. Vamos continuar. A dimensão turística não pode ser ignorada. Em Harar, a alimentação de hienas tornou-se uma atração noturna. Turistas viajam para ver as hienas emergirem da escuridão para serem alimentadas, muitas vezes com a mão estendida do tratador. Isso cria fotografias espetaculares, histórias e uma economia turística. Na Nigéria, a situação é menos formal. Não se trata de uma atração turística organizada na maioria dos casos, mas sim de uma performance de rua informal, que pode se tornar tema de documentários, arte contemporânea, exposições e viralizar no Instagram. Mas em ambos os casos, o uso da imagem e da alteridade como recurso econômico é evidente. Isso, no entanto, levanta dilemas éticos. A visibilidade ajuda a preservar tradições e culturas locais ou as distorce? O turismo envolve exploração animal ou revitaliza costumes que, de outra forma, seriam perdidos? Organizações de conservação animal apontam que o uso de animais selvagens para entretenimento deve ser regulamentado ou eliminado por razões de bem-estar, proteção das espécies e saúde pública. Ao mesmo tempo, antropólogos e ativistas culturais alertam que impor proibições sem oferecer alternativas econômicas pode prejudicar comunidades já vulneráveis. Em última análise, a equação é complexa.
Sobrevivência humana, respeito animal e representação cultural estão interligados. Do ponto de vista da representação midiática, os homens hiena se encontram em um terreno ambivalente. Por um lado, alguns veículos de comunicação os rotularam como criminosos, membros de gangues ou figuras marginais envolvidas no crime. Por outro, sua figura foi romantizada como um espetáculo exótico, como a coisa mais estranha que existe. Essa ambivalência afeta a forma como a sociedade local os percebe, como exibicionistas, curandeiros, párias e como o público externo os vê, como curiosidade, como objetos fotográficos, como exotismo. Por exemplo, uma análise crítica da obra de Hugo observa que seus retratos desafiam o observador ao levantar questões sobre dominação, domesticação, alteridade e poder. Para quem busca uma experiência mais consciente, existem alguns lugares onde essas práticas fazem parte de um pacote de turismo cultural. Em Harar, por exemplo, é uma boa ideia combinar uma visita noturna aos alimentadores de hienas com uma caminhada ao longo da muralha histórica, vielas antigas, mercados locais e cafés tradicionais. Na Nigéria, a visita nem sempre é recomendada como uma atração, mas com cautela e pesquisa prévia, pois pode ser uma atividade informal sem garantias de direitos dos animais ou segurança para os visitantes. Em ambos os casos, recomenda-se consultar guias locais, respeitar os costumes, evitar o sensacionalismo e refletir sobre o que você está testemunhando. Espetáculo, tradição, negócios ou uma combinação de todos esses. A história dos homens hiena nos convida a refletir sobre vários temas importantes. A fronteira entre o urbano e o selvagem, a forma como os humanos impõem controle sobre o que significa selvagem, como as economias informais criam nichos de sobrevivência que combinam espetáculo, medicina tradicional e folclore, e como os animais, neste caso, as hienas, podem desempenhar um papel simbólico na construção da identidade cultural e econômica. Reconhecer essas dinâmicas exige abandonar o julgamento simplista de tribo estranha e buscar uma compreensão mais matizada. Em última análise, a fonte do fascínio é dupla: o impacto visual da hiena em contextos humanos e o fato de estarmos testemunhando uma intersecção de mundos: o ancestral e o urbano, o humano e o animal, o marginal e o midiático. Como seres humanos pensantes, devemos nos perguntar: quais condições permitem que essa figura exista hoje? Quais são as tensões éticas e culturais por trás de tudo isso? A resposta não é única. Esses homens hiena podem continuar existindo, adaptando-se, tornando-se invisíveis, transformando-se, ou talvez desapareçam, não sabemos. O certo é que os ecos do que eles representavam, a hiena transformada em símbolo, o espetáculo transformado em imagem e os marginalizados transformados em arte, continuarão a fazer parte da nossa visão do humano e do animal. E talvez essa seja, afinal, a coisa mais interessante que podemos aprender sobre nós mesmos ao observar aqueles que vivem à margem do que consideramos normal. Os homens hiena nos mostram uma fronteira tênue entre o humano e o selvagem, entre a necessidade e o mito. Se esta análise deixou você pensando, deixe sua opinião abaixo, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de descobrir culturas pouco conhecidas e, claro, ativar o sino para que você não perca a próxima análise. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuamos a olhar o mundo de outros ângulos.